Bom dia a todos. Prazer estar falando com vocês nessa quinta-feira, 26 de maio. Espero que todos estejam bem. Hoje que nós vamos fazer um exercício de perguntas e respostas que a gente foi recebendo aí durante a semana, de como lidar com os negócios, lidar com as operações, lidar com supply chain, lidar com finanças, com estratégia, ou seja, tudo aquilo que você precisa tomar de atitudes no teu negócio em momentos turbulentos. Tem momentos que a gente tem um mercado mais volátil, um mercado um pouco mais, vamos falar assim, turbulento mesmo, né? Quer dizer, é guerra de um lado, se guerra escala ou não escala, e provavelmente escala porque a gente está olhando nesse momento, inflação subindo, juros, bolsas caindo, ou seja, é um momento onde você tem troca de pressão, né? A pressão sai de um lado e vai para o outro, né? E quando a gente pega até na aviação, a turbulência é isso, é troca de pressão de ar, né? É ar com baixa pressão, com alta pressão, e a hora que você passa com o avião, ele dá aquela turbulência. E é isso que acontece no mercado quando existe a troca de sinais, que a gente chama. Ou seja, o que são trocas de sinais? Olha, a inflação estava caindo, a inflação começa a subir. Juros estava caindo, no Brasil, juros começa a subir. Petróleo estava caindo, petróleo começa a subir. Então, essas trocas de sinais, elas criam no mercado as diferenças de pressão, né? Hoje a gente vai ter o Rogério aqui com a gente, que é um dos maiores especialistas do mundo na área de supply chain e de operações, e de excelência operacional de empresas. E tem uma troca de sinais, né, no comércio com a China. Você tinha abundância de produto, abundância de navios, e de repente você tem shortage, né? Você tem falta de navio, falta de suprimentos, falta de produtos. Né? Há alguns anos, algum tempo, você tinha falta das pessoas viajando, saindo. Hoje você tem excessos, aeroportos lotados, hotéis lotados. Então, essas trocas de movimento causam uma série de turbulências. E causam turbulências onde elas não são uniformes. Em alguns mercados, o mercado fica bom com isso. Por exemplo, o mercado de consultoria, o mercado da Vital Capital, fica muito bom quando tem essas turbulências, porque há demanda por mais planejamento estratégico, a demanda por mais excelência operacional, a demanda por revisão de budget, por revisão de custos. Então, você tem uma série de pontos favoráveis. Em outros mercados, isso se torna menos favorável. Então, quem tem capital aberto em bolsa americana, por exemplo, vê o investidor correndo para outro tipo de título, o investidor derrubando as bolsas. Então, o bate-papo hoje, na linha das perguntas que nos vieram, vão muitos nessa linha mesmo, nessa linha de o que está acontecendo no mercado e como é que se tira proveito disso no momento. Então, eu vou começar com as perguntas que foram nos enviadas. Se você quer mandar alguma pergunta, pode mandar ali no chat. O chat está aberto aqui na minha frente. Tem alguma pergunta essa? Apesar que a gente já tem bastante pergunta aqui. E eu vou começar com uma primeira pergunta que foi feita para mim, mas eu queria ter a contribuição do Rogério. Num plano financeiro multianual, com diferentes cenários, quais índices e indicadores não podem ser desconsiderados? Ou seja, são vitais. Legal. O que eu olho? Quando a gente olha um plano multianual, então a gente está olhando ali 3, 5, 10, em alguns casos até 30 anos, eu acho que tem o grande peso do que muda no multianual são os fatores externos, aquilo que a gente chama dos incontroláveis, né? Por quê? Porque você, quando tem uma mudança de fator externo, que é o que a gente está falando da turbulência, é onde vem mais turbulência. O fator interno, onde está controlável, você tem mais variáveis que estão nas suas mãos. Então, quando a gente vai fazer um plano multianual, a gente tem que considerar, na minha visão, e aí queria ter a sua opinião também, Rogério, depois, o cenário externo, aquilo que não está na nossa mão, o que pode acontecer. Então, vamos lá. O que a gente tem como grandes cenários externos? É aquilo que a gente vai ter que reagir, aquilo que pode mudar. Então, o que eu olho como grandes pontos, né? Primeiro, inflação. Se você tem uma inflação subindo ou descendo, tem que ser considerado dentro do teu cenário. Por quê? Porque isso muda no teu valuation, muda no teu custo de dinheiro, muda no teu custo de estoque, né? Então, a gente olha ponto de inflação e juros. São pontos muito importantes, porque são cenários de médio e longo prazo, cenários de 3, 5 anos.
e sempre fazendo isso no rollout, quer dizer, num cenário dinâmico. Um outro ponto muito importante é a questão da geopolítica. Quer dizer, se a gente vai ter contando com suprimentos de China ou não, vai estar contando com suprimentos de Coreia ou não, se você vai estar vendendo para Estados Unidos ou não. Ou seja, todo o cenário de geopolítica, e a geopolítica se liga extremamente íntima com a legislação. Então, quando eu olho mais médio e longo prazo, o que vem de legislação e de geopolítica pela frente? Por exemplo, quando a gente fala numa carteira de criptomoeda, vamos pegar um assunto bem polêmico, né? E a gente fala em plano multianual. Quando a gente foi lá e desenhou um plano multianual junto com a turma de Harvard, olhando todo o mercado de fintechs e de criptos, a gente entendia que legislação era um ponto muito crítico. Em algum momento, a mudança de legislação ou geopolítica afetaria grandiosamente o preço das criptos. E nós optamos, por exemplo, no nosso portfólio de family office, de ficar fora de cripto. Por quê? Porque a gente entendia que essa era uma variável incontrolável e que ela ia ocorrer. E realmente ela ocorreu. Né? Você vê aí, hoje as criptos perderam mais de 50% de valor nos últimos 6 meses por questão de geopolítica. Sem contar ainda que não entrou toda a questão de legislação possível. Então, eu acho que esse seria o ponto que eu olharia como um indicador, legislação, geopolítica. Né? Quando a gente olha a área de saúde, a gente tem investimentos na área de saúde, o que vai liberar de novos tratamentos, novos remédios para frente, de novas terapias? Porque uma mudança numa liberação muda completamente o teu cenário. Então, quem opera no mercado de CBD, de canabidiol, olha que a legislação transformou o mercado em bilhões positivo. Né? E alguns outros mercados, como opioides, por exemplo, a legislação transformou o mercado em bilhões negativo. Então, olhar a legislação também é muito importante. O outro ponto que eu gosto de ter no mapeamento é a questão da concorrência. E, principalmente, quando a gente tem esse mundo em turbulência, quem são os novos entrantes? Então, quando a gente fala, por exemplo, no mercado de saúde, quem são os novos entrantes? São as techs, Google, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, né? Esses são players que estão entrando dentro da área de saúde. Então, isso muda completamente o mercado. Então, olhar no médio e longo prazo, olhar multianual, é aquilo que a gente tem que olhar no mapa, né? Não dá para olhar na frente só do para-brisa do carro. É aquilo que vem depois das próximas curvas. Então, são cenários, e aí, no plano multianual, você tem diferentes cenários. Rogério, eu não sei como que fica isso em supply chain, cultura, pessoas, se você quer fazer algum adendo aí. Excelente, bom dia a todos aqui de Nova York, é um prazer estar aqui com vocês. Realmente o cenário está muito volátil, né, Luciano? Muita coisa acontecendo, muitos estudos novos, muitas visões novas, e você falou, tá certo, o mapeamento é o primeiro fator-chave, né? Tentar mapear onde estão os seus riscos e suas fortalezas. Então, isso começa com uma análise interna e, obviamente, análise externa. Né? Então, vamos focar um pouquinho, como o Luciano falou, na análise externa. O que em supply chain, operações, gestão de pessoas nós estamos vendo? Né? Começando a supply chain, uma reorganização mundial, né, muito forte de clientes e consumidores. Então, existiu uma abertura e um crescimento natural de todas as regiões, onde não está acontecendo. Então, a gente vê um slowdown e um risco grande na Europa, na questão da guerra geopolítica. A questão da Ásia está sendo escalada fortemente. A China, mais do que nunca, está bem volátil, né, bem desconectada com os Estados Unidos na parte de tarifas e também com a Covid lá retornando um pouco a patamares onde o governo acredita que o isolamento e o lockdown ainda são as frontes de ataque, nos causam uma estabilidade muito grande. Então, ações práticas que a gente tem implementado nas empresas são muito precisas. Acho que muitos de vocês lembram da nossa live de S&OP. Está com um pouquinho de background, Luciano. De S&OP. A primeira coisa que a gente tem que entender, fazer o mapeamento e entender os riscos e as oportunidades, começa no mercado. Né? Então, como o Luciano falou, como que estão os seus clientes,
né? Quais são os clientes que têm um potencial de crescimento, têm um potencial de passagem de preço. Então, a gente tem visto aqui nos Estados Unidos, e não é diferente em nenhum país, com a inflação alta, os nossos custos ficam altos e a gente passa para o nosso cliente, né? Então, a cadeia inteira se movimenta, positivo ou não, é um fator que todo mundo se movimenta constantemente. Então, aqui nós estamos passando aumentos de preço de 9, 10, 11, até 15%, né? E aí, usar dados. Dados é muito importante para você ter a negociação clara com o teu cliente. Segundo, eu gosto muito de falar e reforçar o teu portfólio. Mais do que nunca, entender que produtos e serviços são os vencedores que ajudam a tua empresa a navegar, né? Então, momentos de volatilidade, a complexidade vai causar uma tormenta maior, né? Então, muito foco nisso. Você vai controlar melhor. Quais são os produtos e serviços que realmente eu domino, eu sou diferenciado, me dá uma margem de lucro, me dá velocidade e diferenciação no mercado. Então, duas coisas, vamos lá. Entender os seus clientes, como eles estão. Transparência e colaboração é muito importante. Então, a gente tem feito cada vez mais reuniões com os clientes, discussões de planos conjuntos, revisitando o portfólio. Quais são os produtos que realmente eu tenho menos risco de disruption, não vou ter materiais ou serviços para entregar, ou que são de alta lucratividade e são de alta diferenciação. Começa ali o seu jogo, né? Entender o mercado. Depois, internamente, né? Onde que estão os possíveis riscos de gargalos, os riscos de instabilidade, o risco até de bloqueio da tua operação. Então, no nosso caso, a gente ataca internamente algumas áreas de manufatura. Então, a nossa manufatura está muito forte. Nós melhoramos muito o tratamento das pessoas com proximidade. A liderança está muito próxima das pessoas para dar tranquilidade, para dar confiança, clareza de onde a gente está indo, e remuneração, né? Então, tem essa combinação, qual que é a remuneração certa, e muito mais um momento de pagar por performance. Então, a gente está acelerando o pagamento por performance, criar aquela cultura bem forte de meritocracia, muito forte internamente, planejamento. E uma coisa que tem feito muito grande, a gente começou a fazer mais em 2012, né, Luciano? Cenários, né? Antes, consultorias, a gente dava um cenário, hoje a gente tem que dar 2 ou 3. Né? E range, né? Pode acontecer o cenário baixo, cenário médio, cenário alto. E aí você tem formas de atacar e acelerar, e mapear o risco. A última coisa que eu falaria, mas bem de uma forma simplificada, fornecedores, né? Os fornecedores de mão os nossos empregados, e fornecedores físicos, né, que prestam serviço para a gente ou nos entregam materiais. Colaboração e transparência. Muitos fornecedores estão com problemas. Quanto mais a gente sabe como eles estão, mais fácil a gente reagir. Então, nós estamos muito bem no mercado, mas muito bem em relação à concorrência, porque nós estamos com uma relação muito positiva com nossos fornecedores, de transparência e antecipação. Alguma coisa vai faltar, alguma coisa vai dar problema, mais do que nunca. É como antecipar e como trabalhar conjuntamente, né? E aí você alinhando todas essas funções, vamos fazer em 3 big blocks, né? 3 áreas centrais, entender bem o teu mercado, produtos, serviços, portfólio, clientes, o que eu passo de elasticidade de preço e aonde que eu ganho realmente em produto e serviço. Internamente, aonde estão meus riscos de pessoas, de processos, e monto os cenários de risco e oportunidade, e muito trabalho com o fornecedor. Né? O fornecedor começa a tua cadeia na hora da entrega. Se você tem bons fornecedores alinhados, te dão prioridade ou te sinalizam que vai faltar alguma coisa em alguns meses, você consegue fazer um resourcing, né? Achar um outro fornecedor, consegue aumentar seu estoque de segurança, consegue trabalhar de uma forma antecipada. Então, acho que é isso, né, Luciano? Trabalhar no ISO/PI, como a gente falou em algumas lives, no planejamento, um mapeamento de risco.
Você já matou duas perguntas que eu tinha aqui para você, Rogério. Muito bom. Que a segunda pergunta seria: muitas empresas têm tido problemas com operação e performance nesse momento. Como promover a performance operacional? Mas acho que você já colocou aí, né? Vamos injetar um pouquinho mais de profundidade aqui, Luciano. É muito boa essa pergunta. A gente falou muito, lembra, de gestão visual, cultura, né? Mais do que nunca, a cultura faz a diferença, né? Muitos grandes economistas, grandes gestores falam que a cultura come a estratégia no café da manhã, né? Então não adianta você ter uma estratégia bonita e a tua cultura não conecta, não vai entregar. Então, cultura. O que a gente quer de cultura normalmente numa empresa, né? Então a gente fala de trust, né? Confiança, todo mundo confia dentro, transparência, performance, né? Então, pode ser falar muito mais coisas, mas isso que é o importante, né? Para você ter performance, você tem que ter confiança dentro e transparência, né? E aí você trabalha de uma forma muito positiva. Os líderes, nós líderes, né? E nós temos muita capacidade de treinar líderes, fazer coach, ter board para suportar, é realmente definir o papel e como os líderes se comportam frente a esse momento. Então, o líder tem que ser uma pessoa que vai trazer a visão, que vai trazer a empresa na onde que todo mundo quer chegar, né? Deixar todo mundo claro na onde quer chegar. Então, a visão do líder, o que eu quero crescer, onde que eu quero crescer, onde que eu quero proteger o negócio, onde que a gente vai ter que atacar, o líder tem um papel fundamental de montar a visão da empresa, né? E, obviamente, colaborando com toda a equipe. O outro pilar grande do líder é uma boa comunicação. Não adianta a gente ter uma boa visão se a gente não comunica bem com nossa equipe, cria uma desconexão grande, né? Então, para mim, visão, o líder enxergar onde vai, né? Quais são os fundamentos da nossa estratégia, comunicar muito bem, né? A gente tem muita brincadeira que estratégia tem que ser um gibi, até a criança tem que entender. Se não entender, né, Wagner? Se não entender a estratégia, não vai, né? Então, a gente brinca, tem que ser uma estratégia muito clara, muito simples. Quando eu vejo 2, 3 páginas de estratégia com 50 pontos, vai ser difícil de implementar. E a terceira coisa, que é uma coisa que eu valorizo muito, aprendi com grandes líderes, a gente tem muito forte dentro da Vital Capital, o líder tem que ser a pessoa que ajuda a equipe na execução. O líder tem que ser a pessoa que elimina as pedras no caminho, que ajuda a educar e dar treinamento, que ajuda com metodologia. Então, eu gosto de falar numa palavra que é o líder servante, o líder servidor. Então, a gente brinca muito da visão, comunicação e suporte. Eu gosto do VCS. Né? Então, os líderes, fundamentalmente, formam a cultura e dão o drive para a nossa performance dentro da empresa. E aí, o segundo pilar grande, é o papel da liderança e o papel da metodologia, né? Que é o Strategic Deployment, a gestão da estratégia. Então, clareza, de novo, como a gente ataca o mercado, clareza de riscos e análise, né? Clareza de KPIs, quais são os indicadores que vão medir a nossa jornada, e depois, como que a gente tem a agenda semanal, como que a gente tem a nossa Control Tower. Lembra que a gente falou muito de Control Tower? Com a gestão visual, os sinais são claros. Lembra? Dirigir carro, sem o sinal, sem as placas, sem a seta no carro, sem os indicadores dentro do nosso painel, acho que vai ser um pouquinho mais difícil a gente dirigir. Então, pensa bem, como que a gente ajuda líderes, ou nós líderes fazemos essa jornada muito clara e específica, como que a gente deixa uma plataforma de indicadores cascateando para toda a organização com clareza e accountability. E o terceiro, daí como que a gente controla de uma forma visual, bem simples, que direciona nossos comportamentos e as soluções do negócio. Então, isso vai gerar uma cultura de confiança, uma cultura de performance, que é onde as empresas buscam. Muitas empresas têm dificuldade, por isso que contratam consultorias, contratam boards, com as pessoas de experiência, de metodologia, para poder aplicar. E o último ponto, para dar uma pincelada
que é o que eu mais gosto. Sentir a maturidade do seu negócio, sentir a maturidade da sua empresa. Eu lembro, eu estava trabalhando, eu estava líder de uma empresa com 18 mil pessoas, 21 unidades, Américas, né? Desde o Canadá até o Chile. Eu fiz um mapa junto com a minha equipe, onde a gente tinha quais as unidades que estavam com baixa performance, baixa maturidade, média e alta. O papel do líder, quando vai numa unidade com mais baixa performance ou baixa maturidade, ele tem que ter um papel muito focado de ensinar, né? Muitas vezes as pessoas não estão indo porque não sabem. Tem que ensinar, tem que ajudar fortemente. Então, a gente fala que é o teacher, né? O professor vai lá. Né? Eu lembro de uma unidade no México que era muito imatura. A gente tinha começado há 1 ano, então, o meu papel lá era muito ensinar as pessoas como que a gente caminha. Quando eu ia para algumas unidades que já estava mais um pouco madura, performance um pouquinho melhor, ia mais como um coach, né? Desafiava as pessoas, desafiava a metodologia com profundidade para ver como se comportavam e reagiam, então fazia um papel mais de coach. Tinha umas 2 ou 3 unidades, e, felizmente a do Brasil era a nossa melhor unidade, com muito orgulho. Meu papel era muito de mentor, desafiar para ir lá para frente. Então, eles tinham muita maturidade, conheciam muito a metodologia, conheciam muitos processos, estavam muito bem organizados. O meu desafio não era ensinar, talvez eles soubessem mais do que eu, né? Com certeza. Então, era desafiar aonde que a gente consegue ter a altíssima performance. Então, desafiava com o papel de mentor. Então, não esqueça muito, quando a gente vai ajudar empresas, ou mesmo quando a gente vai captar clientes, o que o cliente sabe e o que ele não sabe. Então, você se comporta mais de educar ou só aconselhar ou realmente desafiar para ir para o próximo nível. Isso faz muito a diferença. O alinhamento e o ajuste da liderança, da metodologia, né, Luciano? Que deixa realmente a performance diferenciada. E o Luciano tem uma expertise muito grande. Na hora que faz análise de uma empresa, sabe se a gente tem que atacar muito forte, controlar, só desenvolver, ou realmente desafiar com um plano estratégico de 5 anos. Então, essa pincelada, nesse momento de turbulência, tem que estar muito disciplinado, né? Trabalhar com uma S&OP, com uma supply chain muito forte, entender como faz a gestão de estratégia, o papel da liderança, e como entender, se adaptar situacionalmente. Isso faz a liderança e faz as empresas voarem de uma forma diferenciada. Faz sentido, Luciano? Ótimo, excelente. E já pegando o gancho daí, Rogério, que já conecta com uma outra pergunta que veio, a pergunta era como fortalecer a cultura de uma empresa em momentos turbulentos? E aí até já aprofundando um pouco mais, pegando essa questão, empresas ou organizações, que a maioria vai ter diferentes focos de maturidade, né, quando você está falando isso, como é que você fortalece uma cultura num ambiente que não é homogêneo, né? E num ambiente que não é homogêneo, e está em turbulência. Aí o desafio da pergunta já ficou grande. Já que é para desafiar, vamos começar a desafiar mais. A resposta é como que a gente tem uma bola de cristal, né? Então, tem alguns fatores chaves, né, que a gente pode trabalhar. Isso é muito boa pergunta. Cada vez mais as culturas têm que ser heterogêneas. A gente adora a diversidade. Isso causa valor, pessoas pensando diferente. Então, o fator chave é saber o que tem que ser comum e o que tem que ser diferenciado, né? Comum. Outro dia a gente estava conversando muito com o Wagner, estou pegando o teu pé hoje aqui, Wagner, falando muito com o Wagner. Valores. Isso tem que ser comum, né? Muita gente tem filhos. Os valores dentro de casa são os mesmos. Nosso valor é o que é? Certo, legalidade, transparência. Os valores têm que estar lá. A diferença, né? Cada um gosta de trabalhar numa velocidade, numa criatividade, uma pessoa com mais disciplina, outra pessoa com mais criatividade. Então, a comunalidade, né, o que é comum são os valores, e depois ajustar o potencial de cada área, de cada pessoa, nas caixinhas certas. Quem é criativo, vai trabalhar na parte de inovação. Quem é rigoroso, disciplinado, vai trabalhar em finanças, project management. Quem é muito comunicador, vai trabalhar na área de vendas. Eu estou falando de uma forma muito genérica aqui, tá, pessoal?
Mas, então, entender, nesse momento turbulento, cultura, mais do que nunca, comunalidade, né? Como estão os fatores comuns, valores, tenha claros valores. Nessa empresa farmacêutica que a gente está trabalhando agora, todo trimestre a gente reforça e tem os champions culturais que a gente elege internamente. Tem 5 valores fundamentais: transparência, foco no cliente, confiança, que a gente reforça os valores. E o mercado ajustar, né? Pô, como que a gente está indo? Está indo mal. A China deu uma bloqueada grande. Então, como a gente aceita dentro da empresa e reage de uma forma rápida aos problemas, né? E o problema em japonês, quem gosta da cultura japonesa, a mesma palavrinha problema é oportunidade. Então, quais são as oportunidades que tem, né? O problema cria uma oportunidade. E aí o medo, a cultura do medo de errar tem que ser eliminada, né? Num momento de alta instabilidade, o problema tem maior tendência de acontecer, né? A gente tem menos controle. Então, reforçar para as equipes que o problema vai acontecer, não vai sair algumas coisas como a gente previu. Learn fast, né? Erra, aprende rápido e conserta. Então, isso tem que ser uma cultura. Eu estava numa empresa em Pittsburgh, elétrica e eletrônica, a gente tinha um valor muito grande e o líder tem que ser o exemplo. O líder tem que ser o exemplo de learn fast and correct. Então, aprenda rápido com o erro ou com o desvio e já acelera. A gente está com um desafio muito grande na China, como vocês sabem, nosso distribuidor não está performando. Então, como que a gente está atacando outros países e atacando rapidamente na China? Não estamos, o nosso gerente de vendas na China é o problema. Não, vamos atacar conjuntamente. Obviamente vai ter análise pessoal se tem a performance ou não, mas a aceitação de oportunidades tem que ser um pouco maior, né? Clara, mas transparente e rápida. Ontem, a gente estava numa discussão, estamos fechando o mês aqui nos Estados Unidos na próxima terça, segunda é feriado, feriado grande Memorial Day, praticamente o mês está acabado. E tem uma área que estava com muitos problemas e não se trouxe na mesa. Então, a discussão ontem foi reforçar para eles, de uma forma tranquila, pessoal, o problema na mesa é onde que a gente ganha valor, né? Nesse momento, a gente precisa trazer, e a gente traz consultoria daí para ajudar, a gente traz coach para ajudar, mentoria, que realmente ajuda. Mas se a gente não fala da oportunidade do problema, não tem uma transparência para corrigir, aí é o problema. Então, só reforçar, Luciano, cultura, né? Quais são os valores mais fundamentais dentro de uma empresa? Aonde ajustar as partes individuais e personalidades. Então, isso o líder, né, um board ajuda muito. E o terceiro é aprender rapidamente. O mercado está muito fluido. Como se aprende, como se ajusta de uma forma rápida, transparente, não de culpa, mas de aprendizado. Isso aí é uma teoria grande, tem muita metodologia para aplicar, muito suporte para aplicar, mas esses são os fundamentos que a gente tem visto de navegação dentro da empresa. Bacana. Queria até acrescentar um ponto, Rogério, excelente colocação, que é essa questão que o Rogério falou, do aprendizado constante. E acho que esse é um novo DNA que as organizações têm que ter. Antes a gente falava da melhoria contínua, né? Mais e melhor todo dia. E agora entra no aprendizado do todo dia também. E o que eu tenho procurado, é que a gente tem olhado, a gente tem discutido nos conselhos das empresas, e aonde que a gente tem olhado quem tem tido mais performance com quem tem tido menos performance. Qual é o ponto da cultura? Porque as grandes empresas, a maioria das empresas tem fala assim, 80% da cultura está muito embasado em valores, em coisas muito próximas. O que tem feito aquele diferencial? O que tem sido um pouquinho a mais, o que tem feito aquela milha extra? E uma coisa que a gente tem observado, e aqui não é científico ainda, é empírico, é aquilo que a gente tem olhado no dia a dia, porque é uma evolução constante, que as empresas que estão sendo lideradas, que tem mais gente com um perfil gamificado, com um perfil que gosta de desafio, que encara o problema como uma coisa gostosa, né? Oba, chegou um problema, como é que eu resolvo?
né? Ontem eu estava conversando com o pessoal do Einstein, um grande hospital aqui no Brasil, o pessoal do Sírio, né? E quando você vai com um médico, né? Ele se delicia quando chega um caso grave, quando chega um caso diferente, né? Ele fala, opa, é uma oportunidade de eu aprender. Então, se junta as médicas, a gente estava lá com um caso resolvendo, junta as médicas. Então, assim, quando você tem pessoas dentro da tua organização que tem um perfil de gostar de resolver problemas, pessoas solutivas, isso tem sido fator-chave, fator vital de sucesso nessas empresas. Quando você tem mais pessoas querendo ser refratário ao problema, aquilo que o Rogério falou, não trazendo para a mesa, não trazendo nisso uma oportunidade, quer dizer, vamos brincar com esse desafio, né? Vamos se divertir, trazer como o dia a dia nosso até como uma diversão, né? Como é que a gente resolve esse problema? Como é que a gente gamifica isso? O gamificar tem sido ligado muito a uma palavra muito mais jovem, né? Da geração ali, mais dos 20 aos 30 anos. Mas quando eu olho ali no C-Level, na turma mais senior, que tem esse perfil de gostar do desafio, de gostar de resolver o problema, isso tem sido fator-chave de sucesso. E é onde a gente tem olhado as empresas com mais performance. Por quê? Porque problemas novos têm aparecido. E quando você tinha uma época, e aí o Rogério até pode me corrigir se tiver algum ponto mais aí, Rogério, quando a gente vinha com uma época muito previsível, ou seja, a gente vinha com as coisas acontecendo linearmente, era muito fácil você ter pessoas que resolviam só por processo e mecanicamente. E agora você tem que sair fora da zona de conforto. São problemas inovadores. Quando vem uma pandemia e fecha todo mundo de casa, vem o imprevisível. Né? Só Raul Seixas conseguiu ver isso lá atrás. O resto, em nenhum business plan tinha essa maluquice toda, né? O dia que o mundo parou. Então, você vai ter que ter gente que reage rápido, que gosta do problema e que lida com menos estresse nesse momento. E aí o estresse é uma outra pergunta, Rogério. Nesse momento onde a gente tem muita gente com estresse, uma insegurança alimentar no mundo, o fator humano tem sido mais do que nunca chave nas organizações. A gente vê recordes de consumo aí de terapias, de ansiolíticos, de antidepressivos, né? As pessoas chegando a uma realidade também que foi, vamos falar, durante a pandemia criou-se o mito do trabalhar anywhere, anytime, quer dizer, qualquer lugar, qualquer hora, e a gente está vendo que isso não é uma realidade para a grande maioria do mundo, porque você tem filhos, você tem supply chain, você tem escritórios, então isso está sendo, ele é um híbrido. Como esse momento de muita transformação, podemos ter ações mais chaves na gestão de pessoas? Essa talvez é a pergunta mais fundamental, né, Luciano? E pessoas é o que move tudo. Né? A gente vende produtos, serviços para as pessoas, a gente trabalha com as pessoas e a gente compra de pessoas. Né? Então, pessoas é fundamental, é o fator-chave. Acho que são alguns fatores que a gente aprendeu muito nessa empresa farmacêutica nos últimos 2 anos e meio com a pandemia. Né? Primeira coisa do ser humano, eu gosto um pouquinho, talvez, da pirâmide de Maslow. Está dando algum eco de alguém aí. Um pouquinho da pirâmide de Maslow. Primeira coisa é dar segurança e confiança para as pessoas. Né? Estar próximo delas, entender o que elas querem para navegar de uma forma bem sólida. O que a gente fez? A gente saiu na frente dos nossos concorrentes. No momento da pandemia, existia especificamente uma insegurança sobre a doença, sobre como pegar a doença, sobre como agir. O que nós fizemos? Nós paramos nossa operação, trouxemos médicos que falavam espanhol e inglês, porque a gente tem muitas pessoas aqui que falam espanhol somente, para realmente falar com autoridade do assunto que era desconfortável. Né? A segunda coisa que a gente fez, trabalhamos muito forte com eles, o que eles queriam? Naquele momento a gente não tinha hand sanitizer, não tinha máscara, nós compramos e investimos, fizemos hand sanitizer dentro da nossa fábrica, o álcool gel, e distribuímos para eles. Então, esse fator de começar a dar confiança, dar conforto, de uma forma profissional, para as pessoas trabalharem,
nós saímos na frente. Então, aqui a gente viu concorrentes com 50% ou mais da mão de obra não querendo trabalhar, e nós, 97% a 98% das pessoas on-site, trabalhando. Então, nós conseguimos ganhar. Vamos lá, voltando, entenda aonde que as pessoas têm insegurança e precisam de confiança para trabalhar. O segundo fator é o exemplo dos líderes, né? Walk the talk, né? Você tem que andar, caminhar o que você fala. Então, tudo que a gente fala e quer fazer para as pessoas, a gente tem que ser o maior exemplo. Gera muito mais consistência para as pessoas, né? Então, esses dois fatores chaves é a base um pouquinho da pirâmide, né? Onde você dá segurança, dá confiança para as pessoas trabalharem no ambiente. Aí você vai um pouquinho para a metodologia, eu vou voltar a fortalecer o papel do líder. Nesse momento onde as pessoas podem estar com a cabeça mais volátil, mais segurança, o líder tem que reforçar a estratégia, né? Tem que comunicar. Então, a comunicação do líder é fundamental. Então, nós fizemos pilares, chaves de comunicação, de reforço, perguntas e respostas, muito mais intenso. Então, mostrando a proximidade, né? Reforçando a saúde do negócio, reforçando a confiança da liderança com a gente, né? Aí o terceiro ponto é a metodologia também, né? Então, o papel da liderança, o papel da confiança, a metodologia. Então, nós reforçamos mais do que nunca a clareza de objetivos, clareza de resultados e a clareza de performance, né? E muito pay to performance, né? O pagamento na remuneração por performance. Então, esses fatores, Luciano, de gestão de cultura no momento de crise, é comunicação e muita proximidade. Eu gosto muito de fazer a referência da casa com o trabalho, né? As nossas crianças. Se a gente sente que as crianças estão com um pouquinho de desconforto, etc., a gente vai estar muito mais próximo, abraçar, tentar entender, conversar, né? Mostrar que a gente já passou por isso, que isso pode passar. Você causa na criança confiança e depois você deixa claro para ela o que ela espera que ela faça, o que ela espera que ela caminhe e ajuda. Então, esses fatores chaves de gestão de pessoa fazem a diferença. Entendam, estejam próximos, portas abertas, ande, converse, seja disponível para a sua equipe, entenda realmente quais são os pontos de desconforto em cada unidade, em cada área, vai ter um desconforto diferente. A gente tinha uma área que o desconforto era o estacionamento. O pessoal não gostava do jeito que estava parando os carros. A gente foi lá, conversou com eles e achamos uma solução com eles, né? Tinha uma outra área que era o calor, tem uma outra área que o pessoal estava mesmo com medo da doença. Então, aí você escutando, estando próximo, você consegue ter um trabalho específico. Então, de novo, trabalhe na confiança e na segurança das pessoas. Depois, trabalhe no reforço da estratégia, aonde nós estamos indo, os valores da empresa e a estratégia. E o terceiro, clareza de expectativa, né? Aí volta nos KPIs, né, Luciano? Quem que é o dono de cada KPI? Clareza. Isso vai fazer com que a cultura gere alta performance. Falo para vocês, nessa empresa que a gente aplicou agora, farmacêutica, nós conseguimos aumentar provavelmente 20% a 30% do nosso faturamento de pessoas, só com essa gestão estratégica de pessoas, no mercado que era o mais desconfortável possível, né? Mais desconfortável, e continua estando desconfortável. Então, como que a gente trabalha com eles, faz a gestão muito profissional, organizacional. Faz sentido? Bacana, e ainda ancoraria 2 pontos aí, quando o Rogério fala da estratégia. A gente sempre usa aqui nos nossos conselhos, que é a questão da visão mais de longo prazo. Ancorar a visão de longo prazo. Quer dizer, se você está num momento de chuva, se você está num momento e a gente está falando aqui de momentos turbulentos, né, de momento, vamos dizer que você esteja numa estrada, né, e você vai ter ali um momento onde tem uma estrada mais esburacada, com mais curva, começou a chover, entrou ainda uma neblina, reduz a velocidade, aumenta a tensão, né?
porque vai passar. Então, o foco é saber que a estrada continua, né? Então, muitas vezes a gente tem tomado decisões e a pergunta que eu faço é: qual é a decisão que daqui, eu vou lá 30 anos para frente, qual é a decisão que eu deveria ter tomado no dia de hoje, olhando 30 anos para frente? Por quê? Porque às vezes a coisa que ela é tão grande hoje, quando você vai num cenário de 5, de 10, de 30 anos, ela fica tão pequena e fica tão óbvio que você deveria ter decidido naquele dia, né? Comprovendo, espero uma semana, não espero uma semana, faço antes ou não faço antes. Lá na frente você fala, fez diferença, não fez diferença. Então, faz esse exercício com a tua equipe, faz esse exercício com você mesmo, de ir mais para frente. Olha, eu deveria ter tomado essa decisão como? E um outro ponto que eu acho que em termos de momentos de turbulência, momentos de incerteza, e momentos que a gente entra aí, para quem gosta de mercado financeiro, né? Do bear market, o mercado que vai cair, e ele vai cair se a gente olha o mercado americano, o mercado mundial, né? Está caindo a performance financeira das empresas, com mais juros, mais inflação, está caindo preços de commodity, né? O wealth de muita gente nos Estados Unidos vai cair, porque ele estava lá ancorado em imóveis, os preços vão cair. É você conseguir se ancorar em dois grandes pontos. Número um, o que é positivo de tudo isso? Então, é olhar mais as tuas forças do que as tuas fraquezas, para você criar diferencial. Onde é que eu crio barreiras de entrada, onde eu crio uniqueness, né? Onde eu crio coisas únicas para o meu negócio através das forças. Porque às vezes a gente esquece das forças e vai trabalhar muito no negativo, muito naquilo que a gente não tem. Se a gente fortalece aquilo que a gente tem, a gente cria a nossa força estratégica. Então, eu acho que esse é um grande ponto para se criar nesse momento. Onde é que está a minha força? Onde é que eu tenho que agarrar dentro do meu negócio? E o segundo ponto é o que tem de aprendizado em cada situação? Né? Eu e o Rogério passamos aí em Nova York, estávamos numa negociação bem turbulenta com investidores, com o mercado financeiro, grandes instituições financeiras envolvidas, né, Rogério? E a gente estava ali num dia que a gente tinha um grande desafio na mesa, né? E eram pessoas novas que entraram no meio da negociação, que a gente não conhecia. E aí a gente, quando saiu da negociação ali no estacionamento do carro, o que nós aprendemos nessa negociação? Exatamente. Qual é o aprendizado em cada momento que você está passando? Porque quando você vai trazendo isso para a sua equipe, para você, que o momento de turbulência ele traz um aprendizado, ele sai da dor e ele vem para uma outra área do cérebro, que é a área do novo. Então, ele vem para uma área de prazer no cérebro. É a área da novidade. Então, sempre buscar nesses momentos, e aí, hoje em dia, todo dia tem grande desafio para todos nós empresários, líderes, o que eu aprendi do dia de hoje? O que eu aprendi nessa situação? Faz sentido para vocês? Que o aprendizado está mais forte do que a entrega. Porque com isso eu já até engancho uma nova pergunta aqui, que era para o Rogério, mas até quero começar a responder, se o Rogério me permitir até entrar aqui na frente. A análise preditiva e a estratégia omnichannel são fundamentais no cenário atual. E eu quero entrar um pouco no preditivo. Como é que você faz análise preditiva no mercado sem previsão, no mercado de VUCA? E aí o que a gente tem trabalhado muito, e aí quando a gente olha fintechs, health techs, inteligência artificial, basicamente predição, ela vem de uma simetria do passado. Eu olho para o passado como as coisas aconteceram, como as coisas resultaram, quais foram as boas decisões e o que eu tomo para frente. No momento que a gente vive hoje, o que a gente tem aprendido? Que quem, por exemplo, está treinando com robô está perdendo dinheiro. Porque as coisas entraram em mercados de assimetria. Entra um fato novo na mesa. E o fato novo na mesa, ele não é previsível. Então, você vai ter, por mais que você faça 3, 4, 5, 50 planos, vai ter novidade no teu plano ainda. Aquilo que o Rogério falou, vai ter coisa que não vai sair como a gente espera. Por mais que você imagine, se a Rússia invadir a China invadir a Rússia e a Rússia invadir a Suécia, cara, você pode pôr N cenários e eu vou garantir, você não vai acertar. Vai ter um cenário que tem ainda, porque é um tabuleiro muito grande. É um tabuleiro que você não consegue enxergar todas as variáveis de macroeconomia
e de micro simultaneamente. É impossível até para as máquinas, porque as máquinas precisam da predição. E o que eu acho que entra nesse momento? O que a gente tem discutido nas organizações? É, de novo, o gosto, a vontade de trabalhar com o imprevisível, a vontade da mudança, né? A única certeza é a mudança. Quando você traz para a sua organização que a única certeza é a mudança, que vai estar always beta, que nunca mais vai estar pronto, que a gente trabalhava com a cabeça de ficar pronto, né? E o que eu brinco já ficou velho ontem. De ontem para hoje, as decisões já mudaram, o cenário já mudou. A gente vai ali, petróleo sobe, petróleo desce, dólar sobe. A gente pega, dólar veio a 4,80, foi a 5,20, voltou a 4,80. Se você quiser a predição, ficou louco. Você vai ter que trabalhar com ranges. E o que o Rogério usa muito, com os gatilhos. Olha, se bater um gatilho tal, qual é a nossa predição? Então, criar planos. E, nesse momento, eu acho que quem tentar fazer muita predição dentro da turbulência, as de curto prazo se perde. Mas a grande solução está nas predições de longo prazo. A humanidade não desaparece, os grandes pilares. A humanidade hoje é mais rica do que era no passado, a longevidade é maior do que era no passado, você vai ter mais gente precisando comer do que vai ter alimentos, então vai ter subida de alimentos, vai faltar medicamentos. Então, setores que você sabe que vai ter demanda, independente de qualquer cenário. E olhar esses setores como setores principais, que é o que a gente já começa a olhar um pouco, por exemplo, quando a gente olha o setor de tecnologia, já sabe que vai mudar a tecnologia. Então, você vê Nasdaq caindo, Bitcoin caindo. Por outro lado, empresas de commodities, empresas de fundamentos de mais de economia real, alimento, transporte, subindo. Por quê? Porque é aquilo que a pessoa vai precisar, e aí usando até a palavra do Rogério de pirâmide mesmo, aquilo que está mais na base da pirâmide. E ali que vai esses momentos, e aí você busca dentro dessa linha. Não sei se você quer comentar alguma coisa mais, Rogério? Não, faz todo sentido. A segunda parte da pergunta, né, brother? A primeira parte da predição é mais complicado, realmente fazer um ponto mais forte de aprendizado e de velocidade de reação, né? Então, o Luciano falou a verdade, nada vai ficar mais pronto, tudo vai ficar em evolução. Então, essa constante evolução, o mindset, né? Como a gente mentalizar isso, organizar as empresas, que todo dia vai ser uma evolução, é muito forte. E daí do Omnichannel, é uma outra técnica que muitas empresas têm usado para diversificação. A gente sempre falava galinha de ovos de ouro, vou investir tudo em dólar, tudo em ouro, tudo em Bitcoin. Vai ter sorte ou não, né? Porque é muito difícil ter o cenário de predição. Então, o Omnichannel, a gente tem trabalhado muito na empresa farmacêutica, a gente desenvolveu muito o Omnichannel, né, de atacar de uma forma ampla e tem que balancear com expertise e capacidade, né? Então, quando você quer jogar futebol, basquete, beisebol e hóquei, você tem que ter um pouquinho de experiência em todos os esportes. Então, como que você monta uma estratégia e uma organização que consegue atender e jogar de uma forma muito mais competitiva em todos os canais. Então, a gente está jogando muito forte no canal internacional, no canal interno aqui, a gente vai com médicos, nós vamos com os grandes distribuidores, vamos com as grandes cadeias. Então, como que você monta a tua estrutura para realmente jogar o jogo diferenciado? Então, vai te reduzir risco, vai te aumentar a capilaridade, mas vai te desafiar interno de você estar preparado. Como você vai usar um board. A gente tem usado, por exemplo, uma pessoa do nosso board aqui, ele é especialista, ele trabalhou muito tempo na Johnson & Johnson, então ele abre muito canais para nós em algumas redes de distribuição grande, que a Johnson & Johnson fazia. E ele já tem um playbook, né, muito organizado para nós, como a Vital Capital. Tem os playbooks para atuar no Omnichannel. É muito importante, sim, para diversificação. Tenha certeza que você tem organização interna para jogar de uma forma correta. E, como o Luciano falou, o mindset, né? A mentalidade, a cultura de aprendizado e evolução.
porque internamente nos canais, os canais estão evoluindo muito, né? A gente tem reunião constante com os canais e vê que a diversidade dentro do canal, a necessidade, a disciplina dentro do canal estão evoluindo. Então, como você consegue ter uma base muito grande de expertise? O Luciano fala bastante, é o centro de excelência, a base da empresa. Então, onde que volta numa base comum, até que ponto que você começa a ter a parte específica? Então, nós criamos uma base comum, toda operação, a base comum, todo financeiro, IT, ou back office, ou centro de excelência, né? Centro de serviço de excelência. Então, muito forte, e abrimos 7 omnichannels. Então, essa visão, essa inteligência, né, que a gente tem muito na Vital Capital, de montar toda uma base e saber atacar diferentes canais, faz a diferença em termos de diversificação e aproximação com o mercado com maior eficiência. Excelente, Rogério. E até complementando, pessoal, tem mais de 30 perguntas aqui que não vai dar para responder hoje, então a gente já deixa aberta uma próxima live, na próxima semana, para complementar as perguntas. Então, eu vou fazer a última aqui, já casando com o Omnichannel, com balanceamento e oportunidades, com uma pergunta que veio aqui no chat do Lucas Santos. Como ter clareza de objetivos, de resultados de performance numa realidade VUCA que nos obriga a mudar de estratégia a cada 3 meses? Casando isso com o Omnichannel, Lucas, o que eu enxergo nesse momento? Eu e o Rogério, a gente tem interações diárias com conselheiros, com investidores e com as operações, né? A gente está muito dentro da operação, a gente brinca a visão de dono dentro da operação, que muito pouca gente faz isso, né? Dono tem visão de dono, operação de operação, e a gente consegue casar essas duas coisas. É o seguinte, você quer ir para o norte, mas chegou você até no pé de uma montanha, e ali tem um rio. Talvez você vai ter que voltar para o sul, para depois ir para o leste, para depois voltar para o norte. Não significa você perder a visão, você não perdeu o norte. Né? A gente usa isso muito em tática de guerra. Nunca perca o norte. Né? Mantenha o norte. Mesmo que você tenha que ir para o sul para desviar de um obstáculo, por uma questão momentânea, não perca o norte. Então, esse é o grande ponto nesse momento. Mesmo que a sua estratégia tenha que recuar para poder crescer, você vender para poder comprar depois, não perca o norte. Não confundir movimentos táticos com movimentos estratégicos. E o que a gente vive muito em turbulência é momento tático. Então, você está lá num avião, tem a turbulência, talvez você tenha que descer um pouco, ou subir um pouco mais, sair um pouco da rota para a direita ou para a esquerda. Aí você sai para a rota para a direita e depois você volta na rota sua. Então, é o desvio, que aí eu não chamaria nem estratégico, mas muito mais tático do que estratégico. E nesse momento de desvios táticos, não perder balanceamento, que é o que o Rogério falou, não jogar tudo para uma cesta ou para outra. Então, você pode equilibrar um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro, mas mantendo o grosso da rota. E ainda manter relacionamentos. O que fica nesses momentos de turbulência? O que vale no final do dia? Os relacionamentos. Porque empresas nascem, empresas morrem, pessoas saem, então vai ter muita transição, mas o que abre as portas, o que fecha os grandes negócios no final do dia é a tua base de networking. É onde é que você vai se socorrer na hora do aperto. Né? Eu brinco, na hora do aperto, você vai precisar de um fornecedor, você vai precisar de um financeiro, você vai precisar de um jurídico. Onde é que você aciona rápido? E aí o Rogério é muito crítico na agilidade. Né? O Rogério sempre me pergunta, bacana, e se acontecer tal coisa, onde é que a gente aciona? Né? Você tem o painel de controle com os teus botões prontos. E aí entra aquela coisa que a gente sempre fala do ecossistema. Está em ecossistemas fortes, tem gente forte do seu lado que acione isso para você. Então, a gente tem clientes aí que ligaram semana passada para a gente com um grande problema e a gente resolve isso em 2 dias, porque aciona os botões corretos. E o botão correto, eu brinco, é aquela velocidade que a pessoa te responde em 5 minutos. Se não te respondeu em 5 minutos, não está no teu network. Ele é um conhecido, mas não no teu network. Porque se alguém me acionar em 5 minutos aqui, né, alguém está respondendo para ele lá. Legal? Pessoal, queria agradecer, a gente chegou aqui no nosso horário, agradecer primeiro a generosidade do Rogério
em estar trazendo o tempo dele. Eu sei que é muito cedo aí em Nova York, Rogério, e a tua agenda cheia de estar trazendo o teu tempo aqui para a gente, para as questões das operações, que são muito importantes, são vitais em momentos de turbulência. Eu tenho mais de 30 perguntas aqui, então já fica o gancho para a próxima live. Eu e o Rogério falamos com vocês novamente de operações. Tem muitas perguntas sobre investidores, sobre deployment de estratégia, sobre entrada em negócios, sobre como é que consultorias podem ajudar nesse momento. Então, a gente já deixar o gancho para a próxima quinta-feira, às 9 horas da manhã, a gente está fazendo, horário do Brasil, uma nova live de perguntas e respostas. E se você ficou com alguma dúvida, alguma pergunta que você queira adicionar, ou para o Rogério, ou para mim, ou sobre o seu negócio mesmo, traz para a gente. Tá ok? Rogério, não sei se quer fazer alguma consideração final. Não, só agradecer a visão de todos aí. É um prazer imenso estar aqui de Nova York com vocês. E se precisar de alguma coisa, nós estamos sempre disponíveis para ajudá-los, para caminhar conjuntamente. Vocês sabem o negócio de vocês, mas a gente pode ajudar e desafiar conjuntamente. Estamos sempre disponíveis aqui nesse time gostoso que é a Vital Capital. Bacana, Rogério. Agradecer a participação de todos. Lembrando que essa live, assim como todas as lives que a gente faz de quinta-feira, ficam gravadas e disponíveis no nosso canal do YouTube. É um give back nosso para a sociedade, onde a gente abre conteúdo, abrimos estratégias, quase que uma consultoria gratuita para quem quer participar, para quem quer poder evoluir seu negócio, fazer mais e melhor, ter mais excelência operacional e mais resultado na tua empresa, na tua vida e no teu negócio. Muito obrigado a todos, uma ótima semana. Nos vemos na próxima quinta. Obrigado, Rogério. Um abraço a todos. Tchau, um abraço a todos. Bom dia.